grande poder contar com o pessoal que está interessado nessas participações. Tá? Hoje, nessa oportunidade, gostaria de agradecer também ao senhor Kleber, que assumiu a parceria conosco através da sua prefeitura, tá? E uma pessoa que eu não tive o contato anteriormente, mas pelo contato que nós tivemos hoje, bastante dinâmica, interessado em desenvolvimento do município. E é muito importante que ele esteja. Pena que ele já disse aqui que está com um compromisso que não pode participar. Ele gostaria de estar participando da abertura da festa, mas ele não pôde estar presente aqui, ok? O Sebrae é uma empresa de consultoria e de desenvolvimento, sobretudo para micro e pequena empresa. Eu estou vendo aqui que tem pessoas que estão montando empresa, a Marluz mais especificamente, né? E dizer para ela que o Sebrae também pode orientar, além dessas palestras, orientar a vocês no que for necessário, e vocês têm aí próximo Paranavaí um escritório que pode atendê-los, ok? E também aproveitando, apresentar o Tiago, que é o nosso parceiro, que é o palestrante nosso, Tiago Gomes, né? O Tiago é uma pessoa que já tem bastante experiência nessa área de desenvolvimento de micro e pequenas empresas, e ele tem uma formação formal, tá? A graduação em administração de empresas e ciências contábeis, tá? Ele é consultor de gestão empresarial já desde 2008, né? Já então bastante tempo aí no mercado trabalhando. Também é pós-graduado em gestão contemporânea de pessoas, gestão e qualidade de processo, também profissional e self-coach e gestão de projetos. Então, uma extensa formação. Além disso, ele atua como instrutor de treinamento para instituições financeiras já há 3 anos. É professor da Faculdade de Pitágoras e Instituto Avanza. Também é gerente financeiro, foi gerente financeiro por 2 anos e atualmente é tutor de ensino à distância pela Unipar, Senai e Sebrae já com mais de 7 anos, tá, ok? E nesses últimos anos ele atua diretamente na formação de modelos de negócios e mais 11 franquias. E aplicou mais de 5.600 diagnósticos, né, com bastante experiência mesmo, tá? Em gestão de empresa, e mais de 42 segmentos que tem mais de 3.000 horas de modelagem de processos de mensuração. Então ele tem uma extensa já grade de trabalho, bastante experiência, principalmente na área de franquias, que exige bastante de conhecimento como um todo da empresa, não somente em segmento específico, que é a formação dele, né, na área de finanças, mas exige muita vivência e experiência nas outras áreas de uma maneira abrangente, e ele tem uma experiência grande para trazer para nós todos aqui, inclusive para mim também, né, que a gente vai apreciar e com certeza vamos aproveitar bastante do seu conhecimento. Ok? Perfeito, Tomé. Obrigado. Obrigado por enquanto, e fica com você a condução desse trabalho aí até o nosso término, que está previsto para daqui a 1h45 agora, 1h40. Perfeito, então, Tomé. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Muito prazer. Espero... Ô, Tomé, se pudesse só fechar o som, Tomé, daí não dá o retorno para mim aqui. Isso, legal. Pessoal, muito bem, muito prazer. Espero poder contribuir nessas próximas 2 horas. Havendo dúvidas, eu vou deixar do lado aqui na tela, né, do nosso bate-papo, tem um chat, né? Se vocês quiserem fazer, eu estou aqui aberto e aí eu consigo responder todas as questões por aqui, ok? Ou se vocês quiserem abrir o áudio também e fechar, estou à disposição, ok? Então vamos lá e vamos nos falando.
Existe o guia de tendência, né? Que é o que nós iremos abrir e utilizar. Eu coloquei ali no chat o guia de tendência vai ser o guia do nosso workshop, vai ser o guia da aplicação desse conteúdo, e vocês poderão fazer uso dele no seu modelo de negócio e ao mesmo tempo poderão ter acesso ao material que o Sebrae preparou para vocês no quesito de também vocês se alimentarem pós-palestras também. Esse material fica gravado, depois o Tomé compartilha com vocês para vocês disseminarem com todos que vocês desejarem, se fizer sentido, ok? Pessoal, nós faremos um caminho entre o alinhamento do conceito do que é uma tendência. Eu apresentarei para vocês os pilares da tendência, que são 4 pilares, né, para onde o nosso mundo dos negócios estão sendo direcionado, e ao final teremos um momento de exercício e aprofundamento de aplicação dessas tendências no nosso modelo de negócio. Okay? Normalmente o pessoal pergunta o que é tendência, né? Será que tudo se enquadra em tendência? Tendência nada mais é que direcionado aos novos padrões da mentalidade das pessoas, porque o ser humano ele não é a mesma pessoa do que ele foi há 6 meses atrás. Então, não só pelo fato da pandemia, mas também pelo cenário que nós mudamos constantemente, nós temos novos comportamentos, novos hábitos, né? Pega um exemplo, uma pessoa que se casa, ela muda o ciclo social dela, ela muda a marca de produto que ela consome, ao mesmo tempo ela muda os lugares que ela se frequentam, e neste momento a tendência ela tem um ciclo, né? A micro tendência e a macro tendência ela tem um ciclo de vida. Por exemplo, algum tempo atrás nós não imaginávamos que teria uma pandemia. Só que se nós fôssemos olhar para o cenário, houve a variação de pandemia. Exatamente, aproximadamente 100 anos atrás, teve um cenário semelhante. E aí o consumidor tende a ter comportamento diferente. Como da Primeira Guerra para a Segunda Guerra, eles tendem a se comportar diferente, a seguir consumos que mudam o hábito de comportamento futuro dele. E como que faz o processo de tendência? Primeiro quesito é conexão com o seu público. Como os seus consumidores irão se comportar num futuro próximo. E é muito difícil as empresas preverem isso, né? As empresas planejarem horizonte 1, 2 ou 3. Eu tenho um cliente que ele trabalha com a parte de banner, né? Toda a fachada das empresas, da Cerilon. E em 2012 o maior público era campanha eleitoral. E aí veio a lei que mudou o cenário, ou seja, não poderia mais ter um gasto direcionado para impressão, né, em banners, em faixas. E o mercado foi fortemente abatido. E uma das perguntas que eu direcionei para os donos da empresa foi: o que levaria a sua empresa a quebrar? Ele falou: Thiago, se o dólar bater a R$3. É interessante porque o dólar praticamente dobrou de 2014 para cá, né? E nesse processo, a empresa ela começou a desenhar cenário 2, cenário 3. Né? Por isso que é importante a empresa entender qual é o futuro da empresa. Os empresários precisam entender quais são as mudanças e se atualizar constantemente. É um fato que nós não estaremos no papel daqui a 2 anos. É um fato que o Sebrae não teria o atendimento 100% presencial daqui a 5 anos, só que foi antecipado em razão do cenário que se desenhou. Né? Nós estamos assim na incerteza: será que minha empresa sobrevive? Será que o mercado continuará o mesmo? A demanda vai continuar? Não vai continuar? E isso, empresários e os gestores, eles precisam estar muito atentos, tanto ao serviço que você irá prestar, quanto às expectativas do seu público-alvo. E também identificar as novas oportunidades do mercado. Né? Se eu te perguntasse hoje qual é o melhor da sua empresa, muitas vezes o pessoal me responde: Thiago, é qualidade. Mas o que é qualidade? Quais são os critérios de qualidade? A mesma item que eu falo: quais expectativas
que o mercado está demandando e que não são atendidas. E no decorrer deste nosso bate-papo rápido, eu apresentarei aqui diversas ações e diversas possibilidades de vocês enxergarem o que vem de novo pela frente e ao mesmo tempo o que eu posso inovar no meu mercado, o que eu posso trazer de inovação. A Marluce está montando o modelo de negócio que pode colocar inovações na pequena empresa. A Jéssica, que está lá na empresa de pallet, né? Então vocês podem colocar inovações ou sugerir inovações no seu modelo de negócio. E nós temos o processo de inovação e posicionamento da empresa frente ao mercado. Só definir o que é inovação, pessoal. Inovação é pegar algo já existente e achar um novo utilidade para ele, né? Então eu pego, por exemplo, uma caneta, né? O Tomé, essa caneta e uma fita cassete tem história, né? Que voltava, né? Então, é bem isso. Isso é do meu tempo. Exatamente. Isso é inovação, pessoal. Quando você pega e usa um objeto já existente para algo, você está inovando e buscando a utilização desse objeto. Criatividade é um pouco mais à frente, quando antes de existir a caneta, alguém inventou caneta. Tá? Então, a pessoa que inventou a caneta de tinteiro foi uma criatividade, ele criou algo. A pessoa que pegou o tinteiro, em vez de você ficar molhando e colocou a tinta aqui dentro, ele inovou. Então você buscar o que já existe e inovar essa existência para ser mais competitivo no mercado. E competitividade é difícil ser copiado. Competitividade não é fácil a pessoa copiar, porque custa caro, é difícil, tem um segredo ali. E um cenário que nós temos aqui é o caso da Fazenda do Futuro. E tem uma startup que está inovando a forma de você saborear a carne. Eles estão criando uma carne para vegetariano com sabor de carne. Pessoal, só está me dando um retorno, se vocês puderem fechar por gentileza o áudio, ou se alguém quiser contribuir, pode ficar à vontade, tá? E é interessante porque existe uma demanda crescente por carne. O veganismo realmente aumentou a demanda na escala de milhões. Por exemplo, essa empresa recebeu o ano passado da BTG Pactual 115 milhões de investimento para fortalecer a sua linha de pesquisa. E ao mesmo tempo nós temos na contramão a carne subindo o preço. Então você vai você foi no início do mês, estava 20, 25 reais e agora está batendo a 30, picanha a 90 em alguns grandes centros aí, e a tendência é cada vez mais o custo do produto em si aumentar e a exigência do consumidor também aumentar. Opa, aí temos uma tendência de mercado. Quando grande parte da população passa a exigir determinado produto, existe uma tendência de mercado. A nível que começa a ser percebido, evidenciado nos números, Então o mercado consumidor e as empresas começam a perceber que esses números estão de fato aumentando, E ao mesmo tempo as empresas percebem que necessitam daquele produto, ou seja, isso é tendência de mercado e vai ser exigido no futuro, e existe um olhar para as empresas que entrarem, quem entra mais cedo no mercado bebe água limpa, E com a pandemia isso aumentou ainda mais a demanda do mercado. Primeiro porque houve uma escassez de produção, e as empresas precisaram mais frente, e as pessoas estão mais voltadas, estão mais sensíveis à otimização dos recursos e ao olhar para o ecossistema, Então as pessoas falam, poxa, eu preciso me conscientizar, consumir menos. Talvez foi amamentando, foi um sentimento de, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, então eu preciso corrigir minha postura, olhar para dentro, ou realmente foi algo a longo prazo que nós perceberemos ao longo de 2021 e 2022.
E como que funciona a tendência em si? Porque ela é dividida, tendência, o que que é? Existe as micro tendências e a macro tendência. A macro tendência é algo duradouro por 10, 15 anos, tá? Então é algo que não acabará, ou seja, as pessoas beberão refrigerante, as pessoas beberão café, as pessoas beberão água, né? A micro tendência é em escala menor. Talvez as pessoas consumirão aquele chá diferente que veio para o mercado, né? Então é uma escala que dura no máximo entre 2, 3 anos, no máximo 5 anos, né? Quem lembra da iogurteria, né? Os produtos que você ia, tinha do lado das frozen, né? Então tinha aqueles iogurte gelado. Foi uma escala menor, micro tendência. E aí nós temos um exemplo disso, é o spinning. Lembra? Coloquem no chat aí se vocês lembram do spinning. O spinning foi comercializado a R$25, R$35 e o pessoal investiu um grande valor neste produto. No entanto, o produto valia menos que R$1 que vinha da China. E o pessoal, qual que é a grande sacada de um produto? É achar um valor para aquilo, ser percebido como algo diferente. E o pessoal argumentava que isso era vantagem para relaxar. Você desestressa. Então achou um valor e começou uma onda. Só que teve começo, meio e fim. Como, por exemplo, a capinha de celular. Todo dia lança celular, é uma micro tendência a capinha para aquele determinado número de celular. Mas o produto proteger seu celular é uma tendência de mercado, é uma macro tendência. O exemplo da paleteria, né? A paleteria foi febre também, né? Foi vendida franquias a rodo, e eu costumo comentar que um produto, quando uma empresa ganhou muito dinheiro e acaba saturando o mercado, ela acaba abrindo possibilidade dos demais ganharem dinheiro também. Só que daí ela já atingiu uma grande escala por 2 motivos. Ou ela não consegue colocar mais produto aqui no mercado, ou ela não tem capacidade de crescimento por pés próprios. E aí ela opta por franquear. E a paleteria mexicana, que já é um produto que existe capacidade no mercado, ou seja, o mercado tem aquele volume de compra, não consegue comprar mais, né? Muitos empresários que abriram acreditando que seria a bola da vez, faliram e realmente existe essa percepção, né? A impressão que dá é que todo mundo que quebrou abrindo uma paleteria se transformou em coach, né? Eu tenho formação em coach também, né? Então é interessante porque as pessoas tendem a tentar dar conselho, né, para o outro como fazer a forma correta. E muitas vezes essas pessoas tiveram dissabor. Mas é interessante porque é importante, antes de você optar por um novo negócio, olhar para onde está indo um modelo de mercado. Para onde está indo o mercado. E eu lembro de um caso do meu irmão, que ele foi para o segmento de costura. Então ele se formou com alfaiate. E quando ele de fato estava apto a assumir o mercado da confecção, e ficou só facção, a confecção foi invadido pelo grupo chinês. Então hoje poucas confecções no Brasil sobrevivem. Uma das mais antigas que fecharam a porta foi a empresa de Santa Catarina, né? E teve que direcionar e foi para pegou todos os seu parque têxtil e foi para a China produzir lá porque era mais em conta. Então nós temos um cenário que mudou drasticamente. Isso talvez os donos das grandes marcas eles percebem para onde está indo, mas o grande porém é a grande massa que às vezes não tem acesso ao material. E até o final eu vou ensinar para vocês a aprenderem como usa este material que o Sebrae disponibiliza de tempo em tempo, tá? E como que surgem as tendências? Primeiro, o público em geral, eles impõem para as grandes marcas uma postura, uma correção de postura. Por exemplo, nós temos o caso recente que foi o caso do rapaz que foi morto lá no Rio Grande do Sul, né?
E aí a população pressionando a marca a se posicionar, a ter procedimentos adequados para o trato com o consumidor. Então, o movimento vegano, ele pressionou automaticamente as grandes empresas olharem para este cenário. Como nós temos também, para quem gosta de Diabo Veste Prada, né, as grandes marcas impondo para a população o que elas devem investir, como elas devem se comportar. Aí elas trazem desfiles em grandes centros urbanos, em passarelas renomadas, como o São Paulo Fashion Week e as demais, e celebridades e influencers digitais usando aquele determinado produto para dizer que aquilo é importante ser usado. E aí o público comum, a massa e os demais nichos acham que deve seguir aquele mesmo comportamento que as celebridades colocaram. Então existem essas duas vertentes, da onde surge a tendência e o que diz se ela vai ficar ou não. Por exemplo, no caso da carne, o que diz que a carne vegana permanecerá no mercado? Nada mais é definido com base se ela contagia uma grande massa. Então, se grande massa aderir, automaticamente haverá uma tendência de mercado. Se não, é marolinha passageira que logo o mercado vai se esquecer e vira uma chacota, como eu apresentei para vocês acima. Tá fazendo sentido, pessoal? Coloca no chat aí, por gentileza. Esse é o guia de tendência Sebrae, tá? Que nós usaremos. Deixa eu colocar aqui para vocês. Então, quando eu acesso esse link que eu coloquei aí do lado, né? Esse link eu vou colocar aí de novo, tá? E agora nós vamos entrar praticamente nele, né? E eu vou mostrar para vocês como que se usa ele e ao mesmo tempo os exemplos. Tem bastante conteúdo interessante dentro dele. Então, como que você faz o uso desse guia de tendência? Tem 3 abas. O primeiro, guia de tendência, ele vai falar, você consegue baixar tudo isso que eu apresento para vocês aqui, depois vocês podem ler em um outro momento, né? Ele é em PDF, é um arquivo não é tão pesado, ele vai tratando, exemplificando, e aqui dentro também existe os exemplos. Dentro do guia de tendência existem links que você consegue acessar os exemplos das marcas, o que elas estão fazendo, tá? O Sebrae separou, fez uma curadoria bem interessante ali. E tem um aplique no seu negócio, né? Que você consegue dosar o quanto a tendência que eu vou pontuar para você aqui no nosso bate-papo aplica-se ao seu negócio. Então eu vou passar toda a gestão para vocês, mostrando exemplos práticos, e vou dar um tempo de 2 minutos para vocês virem aqui e analisar se essa tendência faz pouco sentido ou muito sentido para o seu negócio, tá? E nós iremos navegar em 4 tendências e depois eu vou apresentar a ferramenta que vocês terão acesso, que poderão também fazer uso para construir o plano de ação de vocês. Então, vamos lá, pessoal. Tendência. Quais são os 4 grandes pilares? Olha só. Quando eu falo em pilar, nós temos o tema gestão, que é o primeiro pilar, que ele consolida todas as práticas das empresas, como elas irão se comportar quanto a recrutamento e seleção, quanto à adesão de tecnologia, quanto à revisão dos seus processos, tá? Temos os consumos e a sociedade, que é o segundo pilar. Como a sociedade irá se comportar? Qual é a mentalidade? Qual é o desejo? Qual é a necessidade e o que as pessoas estão inclinadas a pensar e a esperar das empresas em curto e médio prazo. Por que curto e médio prazo? Porque eu falei que tendência é 10 anos, né? As pessoas já estão exigindo das empresas uma postura quanto a esse cenário que nós estamos vivendo. Então, a empresa vai explorar, elas irão cobrar mais caro dos consumidores ou irão buscar alguma facilidade dos consumidores? Nós temos a tecnologia. O que virá de novo para o nosso cenário? Quais ações irão surgir? Quais tecnologias e ferramentas irão possibilitar a interação e a facilidade do consumidor no mercado futuro? E por fim, nós temos o quarto pilar, que é a experiência. Nesse último período, o que as pessoas querem? As pessoas querem trabalhar mais ou querem descobrir um sentido para a vida? As pessoas querem utilidade ou querem
experimentar, né? Vivenciar. Então vamos transitar nas 4 ferramentas aí. Então conforme, depois eu vou dar um tempo para vocês pontuarem cada pilar, tá? Se vocês irão pontuar lá se as 4 tendências, se ela é muito ou pouco aplicada ao seu modelo de negócio. E aí você vai mover o indicador ali para pouco ou muito, tá? Então nós temos a questão da gestão, que são divididos em 4 tendências. Olha só, o pilar de gestão, ela se divide em 3 tendências, né? A tendência potências humanas, a tendência potência coletiva, always learning, de olho para o futuro, que se dividem em algumas micro tendências. A potência humana, que pegaram o exemplo do 1.1 aqui, potência humana ela não muda. Tá? Então ela tende a permanecer por 10 a 15 anos, enquanto as micro tendências elas tendem a mudar, né? A ter um tempo maior que ela pode ser renovada ou se manter, tá pessoal? Então como que funciona a primeiro tópico aqui, potências humanas? Primeira questão é como que o mercado vai se comportar quanto a emprego? Será que realmente eu terei emprego pelos próximos 10, 15 anos? Será que a minha profissão não vai se acabar? Por exemplo, o caso do alfaiate, né, que eu citei para vocês. Ou quando eu me formei, pessoal, olha que interessante. Eu me formei em 2008 e nunca que eu imaginei que eu daria um treinamento online, porque eu estava preparado para interagir presencialmente numa sala de aula. Em 2011, eu entrei pro EAD da Unopar. E aí eu estava iniciando, engatinhando ainda o EAD no Brasil, a Unopar estava despontando no mercado, e aconteceu que foi interessante que esse mercado desbravou e realmente foi a nova tendência de mercado. E aí a grande pergunta, será que eu, como profissional, ficarei sem emprego? Será que eu, como profissional, terei espaço dando aula presencial? Como vai ser daqui 5 anos? E aí tem algumas situações. É interessante que o mercado ele renova-se. Ele a tendência é que algumas profissões deixarão de existir e haverá novas colocações. Ao mesmo tempo, as habilidades humanas serão usadas para outras funções, porque a máquina ela consegue executar ações repetitivas. Então ela consegue executar um financeiro, consegue executar uma reposição de mercadoria, mas interpretar o sentimento, interpretar o que a outra pessoa está sentindo, isso a máquina ainda não consegue. Para isso que o ser humano é essencial na interação de um negócio. E ao mesmo tempo a integração visionária. As disciplinas escolares, ao mesmo tempo a formação, a cultura, tende a estar integrado no modelo de negócio em curto e médio prazo, né? A sua diferença tende a complementar a outra diferença. E aí as empresas tendem a utilizar as pessoas certas nos lugares certos. Eu vou passar um vídeo aqui para vocês. Se o áudio não tiver, apesar que não vai precisar de áudio na outra, mas veja se o áudio estiver funcionando, vocês me pontuem aí, tá, Tomé? Que é o caso da Zite, que é o mercado autônomo. O áudio funcionou, Tomé? Oi, agora tá... Funcionou o áudio? Tá, perfeito. Conseguiram ouvir a música, né? Pessoal, a Zite
alguns falaram assim, ah, isso daí é em outro país, Thiago, no Brasil, tá? A Zait, na época que eu tive contato com a Zait, tive o prazer de usar um mercado da Zait lá em São Paulo no último ano que eu estive lá. A Zait, uma empresa do Espírito Santo, brasileira, com 36 unidades. Ah, mas Thiago, São Paulo, Oscar Freire e tal, enfim, né? Tá dando retorno também. E aí, assim, a Zait é um dos casos das empresas que estão no Brasil. Né? Aqui em Londrina, tem uma empresa já existente na rua. Né? Tá, Thiago, mas então é na rua, né? Agora eu trago uma notícia para vocês. Tem empresas instalando em condomínios, com 200, 300 condôminos. Né? Então, em pequenos locais, empresas automatizadas estão instalando seu mini mercado ali. Né? Então, eu tive contato, no meu condomínio lá vai ser instalado. Né? Então, a tendência é que essas empresas, em pequenos espaços, supra a necessidade de um mercado. Os preços não é tão fora, porque o consumidor tem poder de escolher. Ele vai dar 2 passos para ir no mercado, enfrentar a fila, ou ele vai comprar ali na porta, descendo na área comum, ele consegue comprar. Né? E tem uma outra situação também, né? Os mercados, grandes mercados, como por exemplo o Supermufato e outras redes, elas estão automatizando os caixas, que o maior gargalo num processo de compra e interação do cliente é o caixa. Primeiro é falta de mão de obra e segundo é onde que tudo demora, né? Sempre dá erro. Então eles automatizam, existem caixas automáticos para você passar a compra. Aonde, Thiago? Fora do país? Algo tão sonhado? Não, em pequenos centros. Né? Por exemplo, Rolândia, que tem uma cidade de 80 mil habitantes, já tem o caixa automático no mercado, que é uma rede que me fugiu o nome. Tá? Mas é uma 80 mil habitantes, Rolândia tem, ela já tem um caixa automático. Tá? E aí nós temos uma profissão que não existe, o alfaiate digital. O alfaiate digital, você consegue modelar para o seu cliente, com base na medida deles, a roupa adequada. Né? E isso serve muito para quem quer comprar a roupa via online. Né? Então fazer um formato à distância e ao mesmo tempo dando consultoria para o guarda-roupa. Uma outra profissão que já está sendo comum em pequenos centros também, a secretária terceirizada. Então aquele consultório médico, aquele psicólogo, aquele profissional liberal, por exemplo, um consultor de empresas como o meu caso, ele não precisa ter uma pessoa 100% ali. Ele pode ter uma secretária, fazer enquanto eu estou dando essa palestra, você quer ligar para a minha empresa, cai para uma pessoa terceirizada. É uma tendência de mercado. E a grande vantagem é que boa parte das pessoas que às vezes está envolvida com filho, envolvida com familiares, às vezes que tem que ficar presente na casa, ela consegue executar o seu serviço sendo remunerada à distância. E aí nós temos a outra micro tendência, a fraternidade que entra na potência coletiva. A fraternidade comercial são pequenos comércios se somando. Né? O caso que eu tinha uma cliente que ela tinha uma boleria e ela ia fechar suas portas porque estava muito caro o aluguel. E aí ela juntou com uma outra pessoa que tinha uma brigaderia e ambas usaram o mesmo espaço para dividir o valor do aluguel. O público é o mesmo e ao mesmo tempo conseguiram se sustentar durante o período de pandemia. O processo tem o nada se cria, tudo se copia, tudo se transforma, né? Que o pessoal tem do Chacria, nada se cria, tudo se copia, mas na verdade tudo se transforma. Né? Então, o processo de leis mais rigorosas, que exige um cuidado para o olhar para o perfil ambiental porque o pilar ele está pautado em 3, tá? O pilar financeiro, ou seja, a empresa precisa de dinheiro para se sobreviver. O pilar ambiental, ou seja, ela precisa da matéria-prima para conseguir prover produto. E o pilar social também, ela precisa cuidar das pessoas. Então a empresa precisa ter olhar para esses 3 pontos. Né? E ao mesmo tempo, as marcas educadoras. As empresas elas têm que ter um olhar direto para
conscientizar o seu público, ou seja, com um programa Jovem Aprendiz, fazer um retorno para a sociedade, a sociedade ver algum benefício em consumir aquele produto ou ter ela como cliente. Um exemplo disso, nós temos em Curitiba esse prédio que estava literalmente para alugar e foi transformado numa galeria com diversos empreendimentos, né? Nós temos lojas de boleria, brigaderia, ao mesmo tempo concorrentes, mas eles usaram o mesmo espaço coletivo para promover chamar a atenção do consumidor e proporcionar um fluxo maior de pessoas naquela região. Tá? Um outro caso é aqui de Londrina, o E-Eletro, que por meio de nada se cria, tudo se transforma, no meio do lixo eles transformaram em um negócio. Então, por exemplo, você precisa descartar uma lâmpada, grandes empresas que pagam para isso, o descarte ecologicamente correto, eles fizeram o quê? Eles resgataram, eles utilizam, né, cobram das empresas, por exemplo, a lâmpada, R$ 2,50 a unidade, para fazer o descarte correto. Né? E aí, se você quer, o que ela faz? Por exemplo, televisão, monitor, toner, pilha e demais eletrônicos, eles desmontam isso, vê as peças que estão boas e revendem para o mercado. Então eles ganham de duas formas. A primeira forma é cobrando da pessoa pelo descarte ecologicamente correto, e a segunda forma é remontando as peças, pegando uma televisão que está com a tela quebrada, pegando uma televisão que está com uma peça queimada, eles montam uma televisão nova e vendem essa peça para o mercado. Tá? E aí nós temos a questão do cenário do plano B. Né? A outra micro tendência, plano B, trabalho remoto e comércio que nunca dorme. É um fato que as empresas hoje, elas tendem a ter um começo, meio e fim. Exceto aquelas que se reinventam. Por exemplo, Coca-Cola, ela está mais de 200 anos no mercado. Né? Banco do Brasil, para quem não sabe, já faliu 5 vezes. Né? E no caso, as empresas ela tem que ter esse cenário. É um fato que amanhã nós não sabemos para onde está indo o mercado, se o mercado esgotará. Por exemplo, ninguém sabia que as pessoas consumiriam seus produtos em casa e muitas empresas quebraram. Aquelas empresas que não estavam preparadas ou não tinham olhar para o delivery ou para o atendimento remoto, com certeza deixaram de existir. Para isso, as empresas têm que avaliar se hoje, por que o meu negócio existe? Que é o que eu fiz a pergunta para aquele empresário. Por que o meu negócio existe? O meu negócio ele existe em razão do dólar, eu consigo comprar, importar. Né? Então, por que seu negócio existe? Meu negócio existe porque o meu cliente vem até a mim. Né? E se amanhã acabasse o seu cenário, se amanhã não existisse mais essa forma de você vender o seu produto, ou até mesmo o seu produto não existisse mais. Por exemplo, eu tenho um cliente que faz só pudim, né? Ele fabrica pudim, então uma das matérias-primas é leite. Se amanhã fosse proibido o leite, o que você faria? Mudaria a receita? Lançaria um produto novo? O que você faria? Teria esse olhar para o plano B. O trabalho remoto, nós temos o fato que todas as pessoas irão trabalhar em casa. E aí tem as gafes que acontecem, né? Por exemplo, um vizinho que fica tocando à noite, né? Como o caso aqui, não sei se vocês estão ouvindo, né? O caso de, às vezes o pessoal, teve o caso do Porchat lá, que a mulher do Porchat foi passar atrás do Porchat. As pessoas estão sendo pré-requisito agora você ter um home office em casa, um escritório em casa. E ao mesmo tempo, as pessoas estão, às vezes com insônia, elas vão para o computador e fazem efetivo uma compra. Né? E é interessante porque esse cenário, as pessoas estão cada vez mais próximas da empresa, muitas vezes a empresa nem tem contato com esse cliente. E como atender essa demanda? E como ter um olhar para essa demanda? Olha só, olha esse exemplo, que sensacional! Esse exemplo, eu tive o prazer de conversar com o Marco Velho, lá de Ivaiporã, né? Ele, na época de pandemia, ele estava cortando 20 cabelos por dia no salão dele e do nada foi proibido. Olha, é assim, ao mesmo tempo, eu falo assim, olha, nossa, Thiago, que empolgação para falar da pandemia. Não, empolgação para falar da inovação que ele trouxe. O que ele fez? O que está aberto hoje? Bom, o mercado está aberto.
né? O mercado está aberto, então o que eu vou fazer? Vou montar um quiosque no mercado. E ele ele inaugurou o primeiro quiosque dentro do mercado, né? Cidade Canção. Se eu não me engano, o Cidade Canção é o mesmo, aquele que eu citei de Rolândia, tá? E tá lá em Ivaiporã, que é uma cidade de 60 mil habitantes, né? Então é em pequenos centros. E olha que interessante, ele continuou atendendo a demanda. E aí ele veio conversar comigo e falou, Tiago, como que eu franqueio esse negócio? Porque eu tenho uma inovação na mão, estou saindo a rodo nas mídias, e agora como que eu franqueio essa empresa? Né? E é um espaço assim, com baixo investimento e alta inovação. Ou seja, ele se superou em meio à pandemia. Outra situação que é o plano B, que eu estava citando aqui, ó, opa, foi demais. O plano B, quem diria que a Refrico iria vender álcool em gel? A Refrico, em cenário que houve uma demanda, vira uma oportunidade no mercado e ao mesmo tempo para atender ter um cuidado com as pessoas, né? Ela mudou a atividade, ou seja, começou a invasar o álcool em gel. Assim como na Segunda Guerra Mundial, na Primeira e Segunda Guerra Mundial, Deus me livre, Thiago, não fala em terceira não. Na Primeira e Segunda Guerra Mundial, houve uma mudança das empresas. Por exemplo, Harley Davidson, a própria Nestlé mudaram os produtos que fabricavam. Então, do nada, passaram a produzir produtos bélicos para atender uma demanda de mercado. Primeiro, porque foi obrigado, né? Rolls-Royce ela fabricava carro, começou a fabricar avião. Primeiro que foi obrigado. E segundo, que houve uma necessidade, uma demanda de mercado. As pessoas não querem mais ter carro, querem ter tanque, querem ter avião. E aí elas se adaptaram. E é bem isso, Thiago. A minha empresa hoje, ela fabrica pallet, ela vende produtos alimentícios. Qual que é a demanda de mercado? Tem problema mudar? Não, não tem problema mudar. Se é uma tendência de mercado, se o mercado irá ter perene aquele produto, a empresa pode descobrir uma nova forma de faturar. Né? Uma outra micro tendência dentro de gestão, nós temos a questão das fake news, né? O futuro das redes sociais, o futuro da publicidade digital, e assim, nós estamos bombardeados pelas tecnologias. E como que acontece a questão da tecnologia ser antigamente, assunto de velho, né? Há 2 anos atrás você conseguia assistir um vídeo no YouTube sem propaganda nenhuma. Depois eles vieram, no início, mas você pode pular. Não, agora você tem que assistir tudo. Aí depois ele veio, não, agora é 2, tá? Aí daqui a pouco ele veio, agora no meio, começo, meio, fim, vai ter propagandas no meio também. Daqui a pouco só vai ser propaganda. As pessoas estão saturadas dessa publicidade, avalanche de publicidade. E é um fato, pessoal, que a publicidade digital é importante, mas ela não é a única forma de você interagir com o seu público. Né? E as pessoas estão começando a discutir como que eu faço um detox das redes sociais. Só um dado para você, nós estamos viciados nas redes sociais. É interessante porque as redes sociais, por exemplo, o Instagram calculou que em média uma pessoa roda 90 metros, 900 pulei, né? 90 metros a sua lead time. Pensa numa situação, é como você pegar o seu dedo indicador e andar uma quadra, colocando centímetro a centímetro, uma quadra da sua casa que tem 100 metros. É uma quadra por dia que você roda nas redes sociais, né? Pessoal, olha só, eu vou dar 2 minutos para vocês entrarem aqui, para aqueles que fizerem sentido, tá? Entrarem aqui nesse guia e vocês colocarem aqui o quanto isso faz sentido no seu atual modelo de negócio, ok? Então, 2 minutos cravados. E aí voltamos a nos falar. Vocês podem abrir o som e voltamos a nos falar assim que vocês concluírem o tempo aqui, tá?
Muito bem. Se acaso não conseguiu concluir, não tem problema. Posteriormente nós podemos finalizar, tá? Nós vamos entrar no segundo pilar, que agora é consumo e sociedade. Como que as pessoas se comportam? Pessoal, tá fazendo sentido o contexto do nosso bate-papo? Se vocês quiserem entrar e fazer algum comentário, tirar alguma dúvida, pode ficar à vontade, tá? Pode entrar e me cortar, não precisa pedir licença não. Consumo e sociedade é um outro pilar, né? Nós temos alguns pilares: saúde e bem-estar em primeiro lugar, o despertar do consumidor e a identidade plurais, né? As pessoas, cada vez mais, as pessoas elas estão olhando para si mesmo como pessoa única, né? Então as empresas elas não conseguem mais atender a tudo e a todos. E aí empresários, gestores, pessoas que participam da gestão têm que orientar sempre ter uma persona. Thiago, o que é persona? É uma pessoa, se a sua empresa fosse uma pessoa, quem ela se relacionaria? É homem ou mulher? Qual é a idade do seu público-alvo? Quais são os comportamentos? Identificar isso, porque você pode até atender todo mundo. Coca-Cola, todo mundo bebe, mas exatamente a Coca-Cola tem um apelo direcionado para um público mais jovem, né? Então não é terceira idade, porque terceira idade tem um monte de osteoporose, é um público que não consome este produto. Se alguém que da terceira idade quiser consumir, consome, sem problema, a Coca-Cola vende. Só que o apelo não é direcionado para esse público. Então aquela história que eu vendo tudo para todos não faz sentido. É necessário, mesmo em pequenos centros, você ter esse perfil. E nessa micro tendência, flor da pele, as pessoas elas estão isoladas socialmente e o ser humano não é um ser... que não tem, não fica isolado, né? Ele é um ser sociável, ele precisa para o seu intrapessoal conviver com outras pessoas, né? Por isso nós temos o aumento da depressão, o aumento da taxa de homicídio em meio à pandemia, que é uma outra onda, né? As pessoas que não morreram de coronavírus, que não faliram, tende a ter um aumento na questão da depressão. E aí surge uma demanda dos profissionais que atuam na orientação e na saúde intrapessoal do público, né? E aí nós estamos sentindo, em longo período, a situação do isolamento social. Aquela pessoa que você se aproximava, você já não pode. Aquele churrasco que você ia, já não vai mais. Primeiro porque a carne está cara. E segundo porque o cenário também não te permite. E as pessoas estão sentindo na pele o quanto é necessário. E o que as pequenas empresas podem fazer na reeducação emocional, que é uma outra microtendência, que as pessoas querem se autoconhecer por medo do fim do mundo, ou até mesmo por medo de não existir mais. As pessoas buscam uma espiritualidade, as pessoas buscam se conhecer, as pessoas buscam fazer uma jornada interna para se sentir melhor ou até mesmo para se descobrir. Algumas empresas estão inovando. Essa empresa já existe no mercado há algum tempo, mas ganhou evidência agora na pandemia. O Socorre.me, né? Socorre.me, tá? O Daniel ele lançou um serviço online que ajuda as pessoas a ter atendimento por aplicativo, né? Psicólogo, parceiros como coach, né? E as pessoas se cadastram, ele ganha por atendimento. E é interessante porque esse atendimento, eu tive lá em 2012 uma empresa de Minas Gerais querendo lançar esse serviço. Na época não houve adesão. Ainda existe reabilitarbrasil.com, ele veio me falando, Thiago, que tem, e a gente descobriu que não era tendência de mercado naquele momento. E aí eu quero ressaltar justamente aqui, às vezes a sua ideia não emplaca no momento, mas é uma tendência de mercado. Então você não deve engavetar a sua ideia rapidamente. O que você tem que fazer? Avaliar qual é o momento certo para a sua ideia. Por exemplo, a Kodak lançou a primeira câmera digital. No entanto, no tempo errado, em 1956. Em 1965, a maior concorrente dela, Olympus, lançou a câmera digital. A Kodak achava que o filme seria
eternamente, enquanto a versão digital foi o que dominou o mercado e, no final das contas, a Kodak faliu. Né? Magazine Luiza, o que ela fez para o mercado? Pensando na questão do reeducação emocional, que as empresas procuram dar suporte. A Magazine Luiza, ela lançou uma plataforma que todos os pequenos negócios podem vender online. Então, por exemplo, eu quero vender pallet no site da Magazine Luiza. Tem como. Você pode se cadastrar e vender por lá. Né? Tiago, mas a minha empresa não tem aplicativo. Não tem problema, a sua empresa não precisa estar preparada. Ela tem toda a plataforma no site da Magazine Luiza. E você é mais um canal de vendas. Ela cobra uma taxa pequena, 3% de venda, faz toda a transação para ti, cartão, enfim. E ao mesmo tempo, na época de pandemia, correio não estava sendo pago. Ou seja, era uma forma que a Magazine usou para facilitar para os empresários. A Veja, site vejacomocoração.com.br, foi a campanha mais sensacional que eu vi nessa época de pandemia, porque a empresa percebeu, ela já ia lançar essa ideia, no entanto, em razão da crise, eles anteciparam, que foi o caso do Sebrae. O Sebrae já ia dar cursos online, palestras online, só que teve que antecipar em razão da pandemia. Em abril de 2020 lançou Veja com Coração, que você fazia, tudo que comprava você conseguia converter doados para os trabalhadores domésticos, e foram mais de 1.040 trabalhadores que receberam apoio, não um apoio emergencial, mas um apoio de R$500, e foram distribuídos para os trabalhadores também kits. As pessoas se inscreveram no site e depois, em outubro de 2020, recente, lançou um produto específico, Veja Multiuso Original, que daí todos os valores que você compra o produto, 100% é revertido para este público. Né? E de fato, as pessoas tinham medo de receber doméstica em casa. Olha que loucura. A pessoa faz parte da família em grandes centros, tá? Em pequenos centros talvez não, mas em grandes centros as pessoas não queriam receber a doméstica, porque ela tinha que pegar ônibus, e aí em muitos casos as patroas estão falando, então você dorme aqui que você tem condição de trabalhar na minha casa. Né? Então as pessoas, não com egocentrismo, mas sim mais com medo, e tentaram proteger a vida de ambas as pessoas. Né? E aí muitas ficaram desempregadas, ficaram sem remuneração. Né? Outra situação da microtendência nesse tema, né, do comportamento do consumidor. Saúde e bem-estar em primeiro lugar. O que realmente importa? As pessoas perceberam que posse não salva. As pessoas perceberam que o mais rico e o mais pobre têm a possibilidade de ter o mesmo fim. Né? Isso os nossos pais sempre falaram. Né? A única certeza que nós temos é que um dia iremos morrer. Nesse cenário, as pessoas perceberam que elas têm que se desprender para perceber o que realmente importa na sua vida, o que realmente faz sentido. E tiveram prazer pelas pequenas coisas. Poxa, como assar um bolo, ou fazer um pão, ou fazer um brinquedo. Né? Eu, de vez em quando, eu fiz, algum tempo atrás, trabalhava com empreendedorismo, e nós criávamos alguns brinquedos. E de vez em quando eu faço o brinquedo para minha filha de lixo de reciclagem. E isso às vezes não é nem o fato da usabilidade do produto, mas o prazer de realizar algo com as próprias mãos. As pessoas têm essa necessidade de realização. Faz parte do ser humano internamente essa questão de concretizar algo, porque o ser humano, eles tendem a ser criador também, ocupar a posição de Deus. Elas querem criar algo, ter a obra ter uma obra feita pelas suas mãos. E isso as empresas buscaram a inovar, né? Primeiro, o fato das pessoas realmente importa, despender das coisas. O aplicativo Roupa Livre, ele é um aplicativo usado em médios e grandes centros. Eles têm a possibilidade de você trocar produtos. Né? Então você posta, e a ideia é o seguinte: eu pego um produto, por exemplo, um tênis, e posto lá que eu não estou usando o número 36, por exemplo, 40. E aí uma pessoa posta uma camisa, né? E eu posso trocar produto por produto, né? Sem remuneração nenhuma. Eu te dou o tênis, te dou o tênis e você me dá a camisa sem remuneração nenhuma. O aplicativo, ele não tem fins financeiros.
né? Aqui em Londrina tem uma rede social dentro do Face, tem um grupo chamado Enjoei, né, de uma empreendedora que começou com 17 anos já há algum tempo, hoje ela tem 21, e ela está considerada entre os maiores redes sociais de compra e venda. As pessoas postam os seus produtos e vendem ou trocam os produtos e sem fins de remuneração para a empreendedora, mas as pessoas elas acabam achando utilidade. E isso há uma necessidade, as pessoas perceberam que o novo, não necessariamente eu preciso ter novo, eu preciso ter algo que uso por aquele momento. Eu posso ter algo usado em bom estado, né? E eu fiz uma limpa final do ano aqui em casa, só no meu escritório, espaço de pequeno. Deu aproximadamente R$ 1.000 de produtos que eu tinha encalhado aqui. Um celular, uma câmera, né? Eu vendi a câmera por 100, o celular eu vendi por 80, e aí carregador, eu fiz um 5S em casa. E me rendeu um salário mínimo praticamente. Porque exatamente o que não é útil para mim, mas está em bom estado pode ser útil para outra pessoa. Então, se você quer começar o seu próprio negócio e não tem dinheiro, dá uma olhada para o seu quartinho de bagunça, que lá às vezes tem uma mina de dinheiro que você não está sabendo utilizar. Referente a essa ideia, prazer pela simplicidade, houve uma demanda crescente das pessoas que buscaram fazer pão em casa, a pandemia, né? E essa empreendedora gaúcha, Gali, ela já tinha um curso online, mas ela viu o aumento das pessoas em busca de cursos de como fazer o pão em casa, né? As pessoas, primeiro que elas tinham medo logo no início de consumir um produto de fora. E pão você consome todo dia. Mas aí foi uma forma das pessoas, depois que passou o medo social, né, o distúrbio social, as pessoas passaram a se interessar por parte de estresse, uma ocupação. Porque de fato as nossas atividades caíram e automaticamente a gente saturou do entretenimento, que era lazer, né, passou a ser estresse, assistir Netflix, passou a ser saturado. E as pessoas desejaram sair do virtual para algo mais real. E coloque aí o que você fez a Jéssica está falando assim, eu mesmo sou parceira do Magazine Luiza, né? Voltando lá, apenas divulgo produtos que os empresários revendem. Isso mesmo, Jéssica, e dá uma grana, né, Jéssica? Essa foi uma linha que a Magazine Luiza, a Heloísa Trajano, ela tá com uma palestra agora no evento que o Sebrae vai fazer, a Feira do Empreendedor Digital. Ela cita que ela tentou patentear a internet, venda pela internet, só que era um bem público, né? Então, realmente faz sentido, Jéssica, e isso é uma fonte de remuneração. E tem a microtendência, que é o FOMO, na medida certa. As pessoas, elas tinham a necessidade de ficar inteiradas a todo instante. Eu dei uma palestra para gestores de uma empresa de telefonia famosa no Brasil, e os gestores tinham o celular em cima da mesa. E as pessoas tinham, de 5 em 5 minutos, a olhar para o celular. Por quê? Nós temos... celular já não é mais um eletrodoméstico, um eletroportátil, né? Ele passou a ser um acessório, né? Ele faz parte na verdade é mais que um acessório, não é mais acessório, passou a fazer parte do nosso corpo, né? Então nós temos a necessidade de interagir com o celular, só que existe uma maré que as pessoas estão buscando a ter detox, e aí existe aqueles retiros que as pessoas os monitores avaliam se a pessoa está tocando o celular ou não. Existem aqueles retiros de detox digitais. Tá? Então, se você tem uma chácara, um sítio, enfim, pode optar para fazer dinheiro nesse ambiente, oferecendo entretenimento para o lazer. Né? Uma região que cresceu muito, alguns aqui na região de Londrina, pelo menos, e região do velho Paraná, né, o norte velho do Paraná, foi o turismo, né, turismo do meio rural, turismo rural. Então houve essa demanda do mercado.
E aí nós temos a questão do somente o necessário, consumo verde e economia compartilhada. As pessoas, de fato, como eu disse, as pessoas elas estão reduzindo o seu custo de vida. Só um dado, na Segunda Guerra Mundial as pessoas conviviam com 30 coisas. 30 coisas. Isso é uma coisa. Isso é outra coisa. 30 coisas, pessoal. 30 coisas. Se você olhar aqui atrás eu já tenho 6 porta-retratos. Eu já bato essa meta de 30 coisas. Já pensou? Uma camiseta é uma coisa, 30 coisas. Eu não consigo imaginar como era antigamente nessa interação. O dono da Casas Bahia dormiu, ele tinha um saco que colocava toda a soja dentro e ele dormia em cima disso. E na época de vender eles dormiam no chão. Né? Então eles usavam a semente para se alimentar e ao mesmo tempo era colchão. E aí as pessoas tendem a perceber que somente o necessário. Né? Então aqueles andarilhos que fazem mochilão, né? Somente o necessário. E as pessoas estão preocupadas em ter um consumo e ao mesmo tempo uma economia compartilhada. Olha que interessante. Deixa eu só. Olha esse exemplo aqui. A EcoFoods daqui de Londrina é um aplicativo que está em 2 cidades, agora ela foi vendida e a tendência é chegar em todo o território do Brasil e até mesmo tem potencial para ser exportado. Ela é o iFood, só que diferente. Tá? O que acontece? O seu restaurante aí dá para ser aplicado aí na sua pequena cidade, né? Isso é interessante. O seu restaurante, às vezes, ele sobra, ele planeja que vai servir 50 refeições no dia e serve 45, ou 100 refeições no dia, serve 50, 60, sobra, vai para o lixo. Né? Não dá para se reaproveitar no dia seguinte, ou você preza pela qualidade ou preza pelo lucro. E aí o que ele faz? Ele vende a preço de custo, para não descartar e o empresário não ter prejuízo. Entre 1h30 às 2h30 você pode entrar e comprar. Às vezes você tem uma unidade só, quem chegar primeiro come. 10 unidades disponíveis, 1 unidade. E assim, o preço normal às vezes é R$15, vende por 12, vende por 7. E aí você tem todo o segmento de gastronomia envolvido. Bares, restaurantes, panificadoras, confeitarias, né? E eu vou passar esse caso aqui da elétrica, que vem de frente com o nosso caso, somente o necessário, tá? Vê se esse vai precisar um pouquinho de som, tá, pessoal? Sem som? Não, só um momento. Deixa eu falar aqui para vocês. A elétrica funciona mais ou menos assim. A diária, ele utiliza tá com som? Ali na diária, a gente Som? Saiu o som? e disponibiliza novamente para Tomé? Opa. Tomé? Eu subi o som outra vez. Tá, vou soltar então o som aqui. Vamos ver se tiver sem som, você me avisa, porque daí eu não consigo ouvir. O nosso mantra é que ninguém precisa de uma furadeira, as pelo pessoas chat, precisam tá? de um furo na parede. Sebrae apresenta a força da nossa gente. A gente estava fazendo faxina aqui, falei, preciso de um aspirador para poder aspirar um tapete. E aí a gente foi procurar alternativas ali para alugar esse aspirador, para ter esse item sim que eu precisasse comprar, já que eu não iria utilizar todos os dias. A gente foi para a internet, não encontrou nenhuma solução e aí começa a surgir a elétrica. O
O cliente que quiser alugar um produto, ele acessa o nosso site, ele vai agendar a diária, ele utiliza o produto ali na diária, a gente volta na casa dele, retira esse produto, faz toda a higienização do produto e disponibiliza novamente para fazer a locação. Quando a gente entrou no processo de pandemia, a gente falou como que a gente pode agora gerar impacto positivo para essas pessoas que estão perdendo emprego e que precisam ter renda. Aí nascem as nanofranquias. Com o nanofranqueado atuando de forma muito local, o item já está lá, é só fazer a entrega, depois retirar e higienizar. A gente entrou no Sebrae, a gente tinha uma apresentação só e a gente saiu de lá com sócios, com parceiros, com clientes, faturando. Então foi extremamente importante, assim. Muitas portas se abriram a partir do processo no Sebrae. Oi, Lúcia. Oi, tudo bem, Lucilene? Tudo? Pra você, encomenda. Ok, obrigada. Tava esperando mesmo. Para mim foi ótima essa ideia. E eu abracei. É custo-benefício. Então, para mim, se vale a pena, se eu tenho entregas, já calculo quando eu tenho que entregar, alugo, entrego para os clientes o pedido e devolvo a máquina que eu aluguei. E a gente hoje já fez mais de 700 locações para 300 clientes. Isso é extremamente bacana porque mostra que a gente teve recorrência. Então isso a gente fica super feliz, a gente tá muito grato assim, com tudo que vem acontecendo com a gente. Empreender me permitiu sonhar e quando eu ousei sonhar, eu fui capaz de romper as barreiras que estavam ali impostas. Uau! Sensacional esse exemplo. Pessoal, e a frase de impacto é o empoderamento feminino, e a Rafaela esteve conosco antes de alguns chegarem aqui, e a Rafaela briga isso, foi até em Brasília, a Rafaela tem um braço muito forte com trabalho no empoderamento feminino, né? Ela e o pessoal de Maringá trabalham muito forte para o empoderamento. E de fato, o lar, né, boa parte das mulheres elas tendem a ser mães e pais dentro dos lares, né? O cenário por N fatores, né? Cada vez mais essa é uma realidade da composição familiar, né? A criança tem como referência a mãe ou os avós ali que passam a ter autoridade sobre ela. E uma das outras tendências, além disso, é o despertar do consumidor dentro desse pilar. Nós temos a consciência do consumo local, né? Então os ambientes locais elas estão com fragilidade para se manter vivo, porque as pessoas, primeiro que já estava difícil em razão do cenário econômico, e o outro em razão da falta de compras, né? E eu sou proibido agora de abrir meu comércio. Como que funciona nesse cenário? E o novo desafio das pessoas confiarem na empresa. E aí nós temos a Leves, né? A Leves é de Brasília, eles fizeram um aplicativo, já existia antes, mas aí em razão da pandemia adaptaram, que você pode comprar para o idoso, ou seja, a pessoa que tem facilidade com a internet, ela muitas vezes a geração da década de 80 para baixo, é década de 70, né? Eles foram obrigados a entrar na internet. Hoje estão familiarizados, mas foram obrigados. E aí, às vezes, eles não sabem efetivar a compra. E aí, os filhos podem comprar e ser entrega higienizado por essa empresa. Né? Então, seria o iFood, que tem a opção de compras lá, o Rappi, mas essa, em particular, tem algumas tratativas. E você pode se oferecer como voluntário para entregar uma compra de um idoso, por exemplo. Então isso é bem bacana que ele permitiu a solidariedade e o cuidado com a terceira idade, com o público não terceira idade, o público de risco, né? Que pode ser também uma grávida, enfim. Ou uma pessoa que tem uma doença que está classificada no grupo de risco e não é recomendado frequentar mercados, né? E aí nós temos dentro dessa mesma a identidade plurais. As pessoas, ela tem individualidade, mas não é egoísta, ou seja, ela pensa em si mesma, mas pensa também no nicho de mercado, que antes não existia representatividade no meio social, e a diversidade elas passam a ser reconhecidas. E cada vez mais as empresas tendem a olhar para este público, tende a perceber este público na questão do meio, tanto no meio digital, como essas pessoas começam a se aproximar de outras pessoas que têm essa mesma realidade.
né? Por exemplo, o público LGBT, antigamente era LGBT, hoje é classificado em mais de 72 gêneros dentro do LGBT. Uau! 72 classificação. Não tem mais nem como falar. O alfabeto tem 23 palavras. Né? Então é muita classificação aí dentro. E esse público começa a se aproximar. As empresas tendem a buscar esses nichos e a ter particularidades. E você consegue personalizar o Facebook de acordo com a sua identidade, ter comunicação de acordo com a sua identidade. Não é do Facebook isso, veio do Orkut, veio lá de trás, mas a internet permitiu isso, que as pessoas tivessem voz, né, fossem representadas. E como que eu posso, Tiago, adotar? As grandes empresas e pequenas empresas, quando você contrata alguém diferente da sua identidade, ou, por exemplo, pegando lá o caso da Jéssica, que a Jéssica está numa empresa ali, ela pode ter mais pessoas que pensam diferente. Isso é muito bom, né? Porque permite com que cabeças diferentes produzam resultados diferentes, atendem expectativas diferentes. Na Google, para você ter um resultado, isso é metodologia Design Sprint, que é a metodologia de inovação que a Google usa, ela busca ter 3 pessoas de área totalmente distintas que não conhecem o assunto trabalhar em cima do problema. E aí as pessoas começam em cima da bagagem. Por exemplo, você fez uma viagem para o sul do Brasil, a outra trabalhou no norte do país, né? E eles vão achar uma solução para o restaurante A. Nossa, Thiago, não tem nada a ver. Mas aí uma comeu fora, lá no sul do país, uma gastronomia, a outra viu a mãe cozinhando, e aí juntam um conhecimento e consegue produzir uma ideia. Então, assim, pequenas empresas, trazer pessoas que pensam diferente, você consegue... pessoas que pensam diferente trabalhando em prol de uma mesma causa, você consegue resultados surpreendentes. E os nossos cenários, que as mulheres e os homens estão totalmente diferentes. As pessoas não são as mesmas, as pessoas são diferentes e as pessoas representam, têm essa postura. Não tem nenhum problema homem trocar fralda, viu, homens? Eu tenho uma pequena de 2 anos e meio e não tem... Para pai não é nenhum problema, às vezes é até prazeroso, né? Fala, nossa, olha... e não tem problema. Na verdade, também, para pai, às vezes, nossa, olha que prazer. É um sentimento. E às vezes, você fala em público assim, troca o fralda da minha filha. A pessoa, nossa, homem, né? E a Gillette, ela tentou desmistificar essa ideia que homem se depila, né? E não deu muito certo, tá? Teve um repúdio da área masculina aí, mas ela trouxe essa ideia que cada vez mais as pessoas estão passando por essa mudança, ou seja, homem, haverá mudanças no comportamento, não é nunca... aquele termo nunca e sempre nunca deve ser usado, né? Porque o nunca e o sempre, uma hora não é regra, uma hora há alteração, né? Pessoal, eu vou pular a questão da tendência de negócio, das 2 minutos, para a gente se concentrar nas demais, e aí eu faço o encerramento para a gente cumprir o nosso tempo aqui. E aí eu deixo os meus contatos, se vocês tiverem dúvidas, para posteriormente a gente pode fazer um atendimento e uma orientação direcionada, tá? O terceiro bloco é tecnologia. Como a tecnologia entrou na nossa vida? A internet é o novo normal. Vocês já viram luzes passando por cima da sua cabeça, 260 luzes, parecendo disco voador? Coloca aí no chat, por favor, né? Já viram passando na sua cidade aí luzes? Esse é a nova tecnologia que está vindo aí no mercado, tá? A formação da realidade dos novos formatos digitais, como a pessoa fará interação com a tecnologia, né? Com o computador, com a internet, né? Como que a pessoa vai interagir com o sistema. E, ao mesmo tempo, como que o robô vai servir as pessoas, né? Só um momento. Como que o robô servirá as pessoas. Então, vamos para essas tendências. Primeiro, vídeo é a nova comunicação, de fato. As
pessoas estão se comunicando, as pessoas estão tendo essa necessidade de interagir por meio, primeiro porque as empresas exigem isso, e outro porque as pessoas não conseguem não se relacionar, então as pessoas estão comentando e compartilhando a sua vida e interagindo. Isso é bom e é ruim, porque você não consegue mais se ver sem, e ao mesmo tempo você não consegue ter mais a liberdade e a sua privacidade, né? Então, para onde você vai, tem pessoas filmando, tem pessoas interagindo, tem pessoas compartilhando, e aí, assim, o real e o virtual já tomou conta, e nós não temos mais essa liberdade de viver isolado. Então, por exemplo, recrutamento e seleção, quando a gente vai recrutar uma pessoa que ela não tem perfil, as empresas começam a perguntar: qual é o problema dessa pessoa que ela não tem perfil? Olha que louco. E aí as pessoas ficam com medo, porque a pessoa, o que ela tem para esconder? Porque é muito comum. Enquanto antigamente as pessoas eram ao contrário, porque essa pessoa é tão exposta. E a nova comunicação. E ao mesmo tempo nós temos o blockchain, que é as moedas invisíveis. Hoje nós temos o Pix, que é as moedas virtuais, nós temos a criptomoedas, E é interessante que a Subway já começou a aceitar criptomoedas. Na verdade começou não, já é antigo isso, eu já estou falando desse case já há algum tempo, Mas, por exemplo, o WhatsApp, não sei se vocês sabiam que o WhatsApp está aceitando formas de pagamento, e o Banco Central já reconheceu. É mais uma forma do Pix. E como postos de combustível, cria o seu clube de vantagem, cria suas moedas que não existem, e você passa a ser dono de um valor. Os clubes de vantagens, as milhas, passa a ser dono de um valor, e você pode vender isso. Eu não quero comprar... ter um talher, um jogo de talher no final do ano, eu posso comprar milhas. Você passa a ser dono deste dinheiro. É um fato que tanto o e-sport que as pessoas passaram, já que não vai ter Jogos Olímpicos, foi adiado para 2021, Este ano era ano de Jogos Olímpicos, nós contabilizarmos as medalhas, e eu acho que a galera nem se atentou nisso, falou: nossa, realmente, agora que o Thiago falou, eu percebi que ia ter Jogos Olímpicos. É interessante porque o e-sport passou a ser realidade, Então as empresas passaram a concentrar e a canalizar a energia para o e-sport. Então as pessoas começaram a ter necessidade por jogar videogame dentro de casa, e ao mesmo tempo passaram a não ter mais bens físicos. Olha que interessante. Então você não acumula mais agora livro, você acumula a assinatura digital que você fez do curso tal. Se você gravou esse vídeo, você não tem mais o livro físico, Então as livrarias tendem a falir, Então, por exemplo, um espaço igual do Thiago, ninguém mais armazena. Isso é coisa de pessoa que gostava lá da geração papel, coisas. As pessoas armazenam e-books. E cada vez mais elas precisam de espaço virtual. E é interessante porque, não sei se vocês sabem, que a Google o Google Fotos deixará de existir a partir de julho. Ou seja, as fotos que você tem a armazenar, se você quiser mantê-las lá, a partir de 15 gigas, que agora está ilimitado, você vai ter que pagar R$70 por mês. Então, as suas fotos que é salva, feito backup automaticamente nas nuvens, não terá mais esse serviço. Então, as pessoas passam a necessidade de cada vez celulares mais potentes. E é interessante porque o aumento do consumo dos games, que as pessoas, em razão da pandemia, tiveram que ficar em casa, o aumento do games aumentou o mercado também, que as pessoas querem comprar os jogos online, ao mesmo tempo tem que fazer manutenção nos equipamentos, ou comprar aqueles objetos, Esse público tinha as casas de game que a gente alugava por hora, deixou de existir e entrou as lan house, por causa do computador, e voltou a existir não mais você alugando por hora o videogame, mas agora você comprando o seu personagem do videogame, personalizados, Então tem itens e acessórios que são vendidos nessas casas. E muitas empresas começaram, ao invés de demitir, contratar. Então, para quem
quer fazer manutenção de celular ou fazer manutenção de videogame, é uma tendência valiosa para o mercado em si. E nós temos o cenário dessa micro tendência da tecnologia, mobilidade inteligente. Pode falar. Não. O Uber, a Yellow, né, são mobilidades que as pessoas tendem a utilizar. E é interessante, a BlaBlaCar também, é interessante que as concessionárias começaram a perceber que o volume de pessoas, a galera jovem, que é a galera consumista que mantém o país, né, não estão mais interessadas em ter carros. Olha que interessante, elas estão interessadas em se locomover. Então foi aquela época que a posse do carro, ou seja, ela quer se movimentar. E aí em grandes centros já está surgindo essa vibe, como se você pegasse um táxi, só que sem motorista. Você tem um aplicativo, ativa o carro, usa, deixa no outro local e outro vai utilizar. Como as bicicletas, que eu vou mostrar logo mais, que tinham em Curitiba e não tem mais, mas tinham em Curitiba. Tá? A macro tendência é que a chegada da internet de 5G, né, o Elon Musk lançou na plataforma a cada mês, basicamente, está lançando lá 260 até atingir 12 mil microsatélites lançados na nossa área espacial, né? E a ideia é fazer a internet 5G chegar em qualquer parte do mundo. Já está funcionando. Hoje você tem 112 megas, não é giga, é megabytes, na verdade é bytes, 112 bytes, em qualquer parte do mundo via satélite. E aí você vê alguns satélites, né, andando, assim, você vê e fala, nossa, é um monte de extraterrestre, né, disco voador. São pequenas luzes que andam, às vezes, ela passa, a cada 5 dias passa no Brasil, em diferentes áreas. Aí você pode entrar no site e ver em qual, depois você pode me pedir o nome, eu te passo o site, e ver em que dia vai passar na sua região, né, e você consegue ver a olho nu esses satélites passando, né? E justamente que o objetivo é ter 12 mil microsatélites na área espacial provendo internet em qualquer parte do mundo, né? Não há mais as áreas remotas como desertos e oceanos terão internet também, né? E aí nós temos a realidade híbridas, né? Realidade virtual, ou seja, presencial e virtual. As aulas, professores, educadores, que não é professores, educadores, não darão mais aulas à distância, né? E não darão mais aulas presencial, né? Então terá ferramentas para fazer o ensino. E aí boa parte dos professores estarão, falei à distância, desculpa, darão aula à distância e não presencial. Boa parte dos professores, por exemplo, você pega um professor bem capacitado que vai dar aula para 12 mil alunos de uma só vez. Por exemplo, o Thiago poderia, não em tempo real, essa palestra está sendo gravada e pode ser multiplicada em outros períodos também. E você interagir ali digitalmente com um aplicativo que vai te orientando, ou um tutor menos capacitado te orientando ali na sala de aula. É interessante porque eu comecei dando aula em cursos profissionalizantes em 2008, e em 2010, 2012, esses professores não existem mais, né? Eu dava aula na Microlins e aí agora é tudo aplicativo. Eles pegam pessoas recém-formadas que estão fazendo estágio, colocam na sala de aula para interagir com o aluno, para fazer o aluno usar o sistema, e é o software que dá conta na transferência de conhecimento. E nós temos os fins do smartphone. Sim, o smartphone vai acabar, não repentinamente. Nós temos o relógio, né? O relógio que substitui o smartphone. Nós temos óculos, né? Mas a tendência é o smartphone cada vez mais sair do uso massificado, ou seja, se transformar em telões, em mesas digitais, né? Hoje nós já temos, você consegue compartilhar o seu smartphone na TV, TVs transparentes, data show que projeta na parede, ou até mesmo telas que não existem, são projetadas. Por exemplo, o Michael Jackson fez um show
depois da sua morte, foi feito por grandes data shows que projetaram a sua imagem dançando, né? Então existe essa possibilidade. E por fim, na reta final da tecnologia, nós temos a questão da domesticação da tecnologia, da domesticação dos robôs e a indústria 4.0. É um fato que a tecnologia ela ocupará as nossas vagas, a tendência é que até 2025, 2030, 40% da população perde o seu emprego atual e serão reposicionados em novas colocações, né? Então, por exemplo, não tutor, mas monitor de trabalho remoto. É algo que não existe, vai começar a existir depois desse trabalho, né? Analistas de dados, então as pessoas serão posicionadas para novas funções que a máquina não faz, né? E a fábrica, ou até mesmo, por exemplo, a construção civil, os reparos ainda existirão, mas a construção civil ela vai ser produzida em escala. As casas já vêm prontas, né? Que é as casas modulares na construção civil, você consegue comprar a casa, ela vem só instala, né? Então aqui em Londrina, o Burger King, em questão de 2 semanas, o Burger King do nada surgiu. Terreno baldio, demoliu, de repente 2 semanas já está funcionando. Os caras vieram e instalaram, né? Vieram tudo pronto. Então é interessante essa domesticação. E tem um lado bom também. Esses 4 robôs foi desenvolvido em Ruanda, um dos países que passou por uma maior massacre da história. Eu não lembro muito bem, mas foi em torno de 40% a 50% da população foi morto há 2 décadas atrás pela própria população. E eles desenvolveram os robôs que interagem com os pacientes de Covid. Então, medem a temperatura, faz a triagem inicial para evitar o contato médico, porque lá a escassez de humanos especializados, né, nessa área é muito alta. Então, é um capital muito importante a vida dos médicos nessa situação. Não que em outras partes do mundo não seja, mas o investimento é alto também. Legal? E nós estamos indo para o 4º tópico, nossa reta final antes do nosso bate-papo aqui. O 4º tópico entra a questão da experiência, né? Nós temos ali a questão de a experiência, o que as pessoas buscam, quais vivências que as pessoas buscam, né? As pessoas buscam ter a individualidade, autenticidade, as pessoas querem ser surpreendidas e as pessoas querem receber valor, ou seja, elas estão dispostas a pagar. No entanto, ela quer receber algo que ela perceba valor, algo que agregue para a vida dela, né? Então, esses 3 tópicos de 3 macro tendências, né? E daí nós temos as micro tendências, por exemplo, cada macaco no seu galho. Nós temos as pessoas querem ficar em casa, as pessoas têm a necessidade de serem servidas em casas, por razão do medo de se locomover, ou em razão também por necessidade de lockdown, por exemplo. As pessoas precisavam ficar em casa, não podia se locomover. Graças ao bom Deus, nós não tivemos algo imposto como lá Portugal, Espanha, né? Não foi tão forte como lá, porque as pessoas que saíam na rua eram multadas e até mesmo presas, né? Então elas tinham que ficar dentro dos seus espaços, dos seus lares, né? E as pessoas, aqui no Brasil, elas demandaram essa necessidade com muito medo e cultura ali, e espaços fechados, por exemplo, a academia, que é um caso que eu vou trazer, né? Fecharam, elas não poderiam mais frequentar uma academia. E as academias, como que manter as suas contas em dia, né? Porque o aluguel é muito caro. E as pessoas querem autenticidade e simplicidade, elas querem vivenciar e experimentar, né? Olha o exemplo. Aqui em Londrina foi uma maré, no Brasil foi uma maré disso também. As academias literalmente fecharam, sabiam que depois de 6, 7 meses entregaram seus espaços, né? Então eu passava em frente à academia, eu só via aluga-se. As pessoas pegaram e locaram espaços menores para colocar os equipamentos todos amontoados. E o que elas fizeram? Alugaram para os alunos, para não cancelar as mensalidades, levou lá uma esteira, levou lá uma bicicleta, enfim.
as pessoas passaram a ter acesso ao equipamento dentro de casa. Justamente uma forma de você mudar o seu hábito de vida, né? E a empresa Arima, japonesa, elas passaram a fazer 3Ds dentro da casa do cara. O cara deitava na sua banheira, colocava um óculos 3D, né? E elas tinham a impressão que estava dentro de um spa, né? Então ela não poderia ir spa, mas eles reproduziram o spa no ambiente da casa. E a pessoa avançava com o controle ali, ia para frente, ia para trás, né? E elas tinham a impressão, tinha a sensação que a banheira proporcionava, ela tinha a sensação que estava dentro de um espaço. E aí pagavam uma taxa de acesso, né? Na questão do deslocamento prazeroso, as pessoas passaram a ter também a percepção que precisam consumir menos, ao mesmo tempo elas não irão se locomover com os métodos tradicionais, ônibus superlotado ou carros compartilhados. Elas passaram a ter essa necessidade de transporte individual e, ao mesmo tempo, transporte ecologicamente correto, né? E, ao mesmo tempo, nós temos os turismos locais, que é uma micro tendência que foi realmente abortada, que as pessoas tinham os turismos de lazer, que voltou de forma remotamente, que eu já explico para vocês, né? Deixa eu detalhar agora. Alguns sítios aqui da região, eles estão fazendo o quê? Alugando para famílias. Então, por exemplo, tem lá, você vem com a sua família e você vai passar na casa aqui na chácara, eu te alugo por 29 por pessoa, você vai viver aqui, você vai cozinhar a sua comida, vai usar o espaço, depois eu faço a limpeza, vem outra família, né? Então eles se arranjaram desse formato, mas na verdade essa micro tendência de fortalecimento do turismo local foi abortado porque aquele Sapopema, por exemplo, aqui próximo também, e dá em torno de uns 140, dá mais ou menos daqui em Paranavaí, né, mesmo, só que o oposto, sentido a Curitiba. Ele vivia 100% do turismo local, né? Tem o Salto de Sapopema lá, as cachoeiras, e aí ele deu uma estagnada, mas os sítios que vivia do turismo começou a fazer esse tipo de locação. E o deslocamento prazeroso, as pessoas reforçaram o uso dos patinetes, das bicicletas elétricas nas regiões. Em Curitiba, abortaram, tiraram, antes mesmo da pandemia, mas em outros centros deram certo, né? No caso, ele é mais para médio e grande centro. Não chegou ainda, por exemplo, uma cidade igual Londrina e Maringá, não chegou, né? Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel não tiveram ainda esse tipo. Testaram em Curitiba, mas não deu muito certo, né? Só para vocês conhecerem, é o seguinte: você usa um aplicativo, baixa o aplicativo, usa por hora e você pode deixar em qualquer local. Aí eu pego em frente de uma farmácia a bicicleta, ativo ela, eu uso e eu deixo ela em frente de um supermercado. Outra pessoa vem, pega e usa e deixa ela em outro local no perímetro do mercado. É rastreado por GPS e você paga por minuto. R$3 bicicleta, e eu acho que é 50 centavos por minuto a bicicleta e R$3 o patinete elétrico, uma coisa nesse sentido. É acessível. E você vai pegar um táxi, às vezes vai cortar um trânsito, 2 quadras, acaba compensando, né? Últimos quesitos: desaglomerar para unir e experiências estendidas. As pessoas querem estar mais próximos. Olha só, o Madaloso de Curitiba, o que eles fizeram? Eles pegaram e fizeram você comprava o pacote combo, né? Comprava o kit lá, você não podia ir no cinema e voltou para os drive-in, né? Então eles surpreenderam, ao mesmo tempo que eles desaglomeraram as pessoas, mas surpreenderam e agregaram valor e uniram as pessoas. As pessoas tinham esse sentimento de estar no mesmo espaço, mas ao mesmo tempo distante e protegido no seu ambiente ali, que ela estava familiarizada, que era o carro. E ao mesmo tempo elas permitiram oferecer uma experiência. E aí as pessoas estão dispostas a pagar. Que é o caso do Tour from Home, né? Uma empresa que ela, em meio à pandemia, o que eles fizeram? Eles pegam um guia turístico à distância e eles colocam as pessoas virtualmente e o guia turístico vai apresentar a região,
vai expor, vai detalhar aquela região e você ali na sua casa ele vai ter a oportunidade de conhecer todos os pontos turísticos do mundo, né? E paga uma taxa para isso. Você não está viajando, mas está tendo um entretenimento ali, interagindo com pessoas diferentes, como se fosse pegando um ônibus, uma caravana, né? Um evento coletivo, mas ao mesmo tempo distante, né? A Dengo, pessoal, em meio à pandemia, eles criaram um site que você consegue comprar pelo site e ter um assistente virtual. Então, assim, tá vendo aqui que tem umas sacolas com umas circunferências brancas? Então, você tem a impressão que está numa loja e como se você tivesse com o seu mouse, você seleciona o que você quer e você consegue tirar dúvidas ali com o atendente, né? Eles direcionaram, já que não poderia vender online, né? Então direcionaram essa interação, tá? E nós temos a macro tendência, já indo para a nossa reta final, nosso bate-papo final. As pessoas, elas querem marcas que interajam e tratem elas como pessoas, elas querem ser engajadas, querem estar realmente receber aquilo que elas compraram sem muita conversa, elas não querem ser enganadas, elas realmente pesquisam. O consumidor, a hora que o vendedor está falando, daí ele já está ali acessando o WhatsApp, está acessando a rede social e olhando. Eu, quando estou dando palestra, e não me surpreende se você, nessa palestra, enquanto eu estou falando alguma coisa, já está navegando aí na internet para ver o que eu estou falando, se faz sentido. Professor, educador, não tem mais como inventar dados. A pessoa busca ali na hora. Vendedor, a mesma coisa. Muitas vezes o cliente sabe muito mais que a pessoa que está vendendo, né? E as pessoas, elas perceberam que o tempo é um novo capital financeiro. Ou seja, elas perceberam que elas têm que otimizar o tempo e elas não aceitam mais, boa parte, né? Ainda nós estamos nesse processo de transação, bater ponto. Então existe uma forte demanda por produtividade, tanto das empresas quanto das pessoas. Elas querem ter experiências e que faça sentido para elas, né? Então elas deixam, elas não estão vidradas mais em remuneração, elas querem fazer parte de algo, elas querem contribuir com algo, elas querem deixar o seu legado, ter um propósito para a sua vida, né? Então elas realmente querem fazer parte de algo que agregue valor. E isso, a experiência. Perceba que no nosso cenário nós não estamos permitindo com que as pessoas vivem em si. Existe uma demanda muito reprimida que as pessoas irão, a partir do momento que acabar a pandemia, voltar as pessoas a interagir em razão for controlado o vírus, as pessoas demandarão por interação social. Então eventos como festa, lazer, pessoal de eventos, e região e áreas turísticas terá uma grande demanda, é uma demanda reprimida. As pessoas têm dinheiro, mas não podem ir, né? E elas irão desejar, já que esse cenário nós estamos falando de desintoxicação digital, nós teremos a necessidade de ter um cantinho analógico, né? E é interessante que a IKEA criou uma revista, uma orientação passo a passo de como que você monta uma cabana e tem lá algumas atividades para você interagir com a sua criança, enfim, para você fazer atividades dentro de casa. E isso se tornou comercial, né? Muito bem, pessoal. Eu vou direcionar aqui já volto. Só vou direcionar para vocês como que vocês fazem uso do guia, tá? Vocês fizeram o primeiro exemplo do guia, esse link. Então vocês vão preencher o quanto, pouco e muita, né? Depois vocês podem preencher em casa cada item, né? Preencher aí com mais tranquilidade, refletir o que cada item faz sentido para o seu modelo de negócio. E aí mantém a pontuação, tá? Aqui eu já preenchi só para mostrar para vocês. Vocês podem fazer aqui, ó, 3, 4, 5, quanto, pouco ou muito, né? E aí o próprio sistema vai selecionar as 5 tendências que mais faz sentido para você. E aí você vai condicionar: esse investimento é alto ou é baixo?
O prazo para implantar essa tendência, essas mudanças, é curto ou é longo? O impacto do meu negócio, ele vai impactar realmente para o meu público, só para os meus processos internamente, se eu adotar essa tendência, ou para o meu cliente também? E a inovação é uma inovação incremental, ou seja, eu estou incrementando essa inovação no meu modelo de negócio ou estou mudando o meu modelo de negócio? Isso, se eu implantar essa inovação, ele muda totalmente, né? Eu postei ali uma coisa das academias também, por exemplo, os personal training. Eles deixaram de atender presencial e atenderam à distância, né? Então, por videoconferência. Começaram, então, tinha os alunos lá. Mudou totalmente o modelo de negócio, mas foi incremental, né? Então, ofereceu algo a mais para o cliente. E aí vocês preenchem, aqui vai trazer os 5 mais, né? E quando você vir para o próximo passo, ele traz aqui um gráfico daquele que faz sentido, né? Você seleciona 3 que faz sentido e aí você vem para o próximo passo que você vai montar uma análise SWOT, né? Qual é a força, qual é a fraqueza, qual é a oportunidade dessa implantação, qual seria a ameaça e aqui um plano de ação. Então essa ferramenta, ela traz, para as 3, né, que você selecionou, ela traz a possibilidade de você implantar no seu modelo de negócio essa inovação das tendências que eu citei em cima. Por fim, da minha fala aqui, aí eu abro para eventuais considerações de vocês. É um fato, pessoal, que nós mudamos, e até o meu modelo de negócio da consultoria, né, eu viajei ano passado aproximadamente, nos últimos 4 meses, eu viajei 50 mil quilômetros pelo Paraná. E regiões fora do Paraná eu fiz de ônibus, igual São Paulo eu fui de ônibus. Então, assim, eu viajei muito. E o meu modelo de negócio foi afetado. Então agora nós atuamos em casa, né, meio de distância. As empresas não estavam preparadas para isso. E surgiu 5 tipos de empresários. O primeiro é aquele empresário, meu Deus do céu, o que eu faço? Parou e eu preciso do meu cliente para interagir, para vender o meu serviço ou vender o meu produto. Bares, restaurantes, casas noturnas, né? Então eles viram a aflição, não tinha cenário interessante no final do túnel. Na verdade, estava tudo um futuro incerto, né? Quando que isso volta? Será que volta, né? Então, quando eu ia começar a dar aula na graduação, não voltou. Pelo contrário, demitiram, porque não tinha. Na verdade, a tendência é só o ano que vem. O governo do Paraná sinalizou que aulas normais só segundo semestre do ano que vem, né? E a tendência é o ano que vem também ter uma incerteza aí. O segundo perfil foi a questão, o varejo conseguiu atender, né, por meio de à distância, uma das linhas, mas a clientela tinha sumido, ou seja, eles tiveram que vender para um público, mas eles não conheciam bem o público. Então as pessoas estavam distantes, por medo de... Os restaurantes, as pessoas poderiam comer, mas ao mesmo tempo tinham medo. O terceiro perfil, eles já tinham a modalidade, mas não sabia exatamente como adaptar. Então, por exemplo, a terapia, um modelo de negócio que precisava 100% da interação com as pessoas. O quarto, que poderia citar como consultoria, que nós fazíamos interações eventuais à distância, mas nós tínhamos que readaptar todo o modelo de negócio. Agora você precisa ter um escritório, um home office. Então você precisa achar este novo público, que assim, todas as demais pessoas, todas as demais empresas deixaram de faturar, agora você tem que buscar as empresas que estão, né, faturando. Por exemplo, as empresas de audiovisuais, produção de fotografia, vídeos, agências de publicidade, eles tiveram que adaptar, empresas de consultorias, como eu disse, né? E por fim, as empresas como startups, que já estavam navegando no seu mar já estavam atuando na interação virtual, só que agora eles tinham alta demanda de mercado e aí viram o seu modelo de negócio se expandir. Olha só, pessoal, eu
eu cito o exemplo de uma sapataria de Curitiba. Olha o que eles fizeram. O senhor, grupo de risco, o que ele fazia? Ele pegava e fazia cotação por WhatsApp. Você tirava uma foto, filmava o problema e aí ele fazia a cotação por telefone. Né? E a pessoa só ia lá para entregar e retirar. Né? Então, todos os métodos eles faziam à distância. E nesse processo, nós tivemos que adaptar os nossos modelos de negócio. Para o bem ou para o mal, nós tivemos que adaptar. O fato que o cenário que estamos agora, as empresas já tiveram inovação. Então, por exemplo, mercado tem a pessoa que limpa, as empresas tiveram novos cargos, o Sebrae, provavelmente depois que voltar a possibilidade de dar aulas presenciais, o Sebrae vai fazer uma forte adesão para o virtual, então terá muita palestra nos próximos anos, porque em vez do Thiago falar para 6 pessoas, pode gravar esse vídeo e lançar para mais pessoas. Então, nós temos a realidade que mudará muito a interação das empresas com o mercado, e nesse processo de interação com o mercado nós temos que olhar para essas tendências, aquilo que faz sentido para o seu modelo de negócio e buscar oferecer e agregar valor para o seu cliente. Legal, pessoal? Queria abrir se alguém quiser fazer alguma consideração, Tomé, se quiser fazer a consideração, estou à disposição, dúvidas. Jéssica, Marluce, demais pessoas, ok? Então é isso, pessoal. Tomé? Tudo ok? Legal. É interessante que a gente precisa estar atento cada vez mais, né? Sim, sim. Isso aí, pessoal. Eu agradeço a atenção de vocês. Vou colocar aqui no grupo o meu e-mail pessoal, tá? Se vocês precisarem, quiserem tirar alguma dúvida. O Tomé também, depois eu disponibilizo o link, Tomé, para ti da gravação de hoje, né? E aí vocês podem difundir com as pessoas, tá? Como combinado, 9h30, né, Tomé? Nosso bate-papo, você viu que... Sim, combinado 9h30, tá no horário. Você viu que foi bem intenso, é muito... 3 minutinhos passados aqui, foi que nós pegamos lá no começo, né? É bastante informação. Quando o pessoal me convidou para partilhar com vocês, esse bate-papo normalmente nós fazemos em 3 horas, porque assim, é muita inovação, é muita coisa acontecendo no mundo, e nós somos VIP, vindo do interior do Paraná, né? E esse processo vindo do interior do Paraná, às vezes as coisas tendem a ter um delay para chegar até a nossa região, mas com a globalização elas estão chegando com forte peso. É incrível isso, né? De repente, do nada, você olha, já tem 5, 6 unidades fazendo aquele mesmo serviço, e aí quando a gente embarca naquela tendência já passou. Porque o empresário ele não tem que olhar a tendência quando as pessoas já estiverem fazendo as coisas. Não, ela tem que olhar a tendência quando ela ainda virá. Então, se alguma tendência fez sentido para ti, avalie se a sua região é possível implantar, porque a hora que ela vir, a hora que começar a ver, a tendência, usando o trocadilho, a tendência é você já ter passado a tendência. Então, realmente, quem chega primeiro bebe água limpa. É bem isso mesmo, né? Perfeito. Pessoal, tem que estar atento e tem que estar na vanguarda. Isso mesmo. Então, eu passo a bola para o Tomé para fazer as considerações finais. Agradeço ao Sebrae, agradeço a Prefeitura, agradeço os parceiros da região. Parabéns, Tomé, porque assim precisamos de parceiro igual você para fazer a nossa ponte aí e oportunizar os empreendedores locais a ter conteúdo que é ofertado pelo Sebrae. Eu agradeço muito a presença de vocês, a participação de vocês aqui. Eu agradeço ao Thiago por essa bela palestra e de um momento tão importante e muito atual, né? Com essas mudanças que nós estamos sofrendo
de uma maneira mais acelerada, elas aconteceriam, mas agora está de maneira mais acelerada. E nós temos que estar atentos nos nossos negócios, né? Agradecer a parceria da prefeitura, do professor, do prefeito Kleber, que infelizmente não pôde participar. Ele me colocou aqui, teve um compromisso de última hora, e a atividade dele a gente compreende, né? Administrar a prefeitura, e penso que com bastante competência, porque a maioria do município o aceitou de volta, né? Mas nós estamos bastante satisfeitos com a tua palestra e com o que pode trazer de resultado para todos nós aqui. O Sebrae agradece por mais esse evento que está tendo sucesso. Obrigado. Perfeito, Boa pessoal.